Bom, o apóstolo Davi, né, ficou falando que está todo mundo aí com uma grande expectativa. Eu fico preocupada com isso, viu? Eu fico muito preocupada com isso, porque ele está fazendo vocês depositarem muita confiança, muita expectativa em mim. Isso me dá um peso. Mas amém, estou muito feliz por estar aqui. Eu agradeço muito ao convite, a confiança do apóstolo David, o apóstolo Cristiano que me enviou, o apóstolo Hélio que me enviou. E eu vim, né, na comitiva aqui, o Arthur, que recebeu a difícil tarefa de trazer 3 mulheres, né? Uma mestre, outra pastora e outra profeta. Ele veio quietinho, dirigindo, não falou nada, desde Taubaté até aqui. Bem quietinho mesmo. Mas amém, estou muito feliz por estar aqui. Hoje eu vim falar para vocês sobre o ministério de mestre, certo? E pela graça do Senhor Jesus, é que eu fui ungida a esse ministério. Pela graça, não é nada de mim mesmo. E eu confesso para vocês que esse né, não vou dizer título, é um ministério mesmo, não é título, não é status, você ser chamado de pastor, de mestre, de profeta, não é título, é um ministério. Você foi chamado, você foi comissionado para servir ao corpo de Cristo. Mas eu confesso que esse ministério de mestre me pesa aos ombros, porque as pessoas, quando olham para a gente, né, mestre, eles olham pra gente e olham assim, uma Bíblia ambulante. Olha assim e fala assim, aquele ali é mestre. Pergunta pra ele, pergunta pra ela, que ela sabe tudo de Bíblia. Sabe a Bíblia de cor, de trás pra frente. E isso daí, né, joga uma certa responsabilidade sobre a gente. E na verdade, mestre é um ministério que há uma dedicação maior, mas é um ministério que, como Tiago disse assim, que ninguém queira ser mestre, porque o juízo para os mestres será mais rigoroso. Está lá em Tiago, no capítulo 1. E aí fala isso. Começa o seu livro dizendo isso. Que ninguém almeje ser mestre, porque o juízo para os mestres será mais severo, mais rigoroso. Por quê? Porque eu sabia, eu conhecia e eu não dividia. Certo? Então, eu retive o conhecimento. E o mestre foi chamado, eu aprendi com o apóstolo Cristiano há uns dias atrás, que eu usei a palavra assim, o mestre, ele pega a revelação do apóstolo, a revelação do profeta e dilui para o povo, né, de uma forma mais simples. Ele falou, não use essa palavra diluir. Não use essa palavra diluir. Porque quando você pega um remédio e pinga ele na água, você dilui ele na água. O que acontece? Ele fica mais fraco. Então, o que a gente mestre, né, nós mestre, fazemos não é pegar a palavra de Deus, a revelação recebida e diluir, deixá-la, o evangelho deixar mais fraco. Não. Ele falou assim, use a palavra dosificar, em doses. Sabe?
que você tem que tomar um remédio em doses, de hora em hora, tem um ciclo, tem um período que você tem que tomar para você ser curado, para você se tornar forte. Então é isso. A função do mestre é dosificar a palavra, dosificar a revelação que é dada aos apóstolos e profetas, certo? E eis-me aqui, aqui estou eu. Então, eu sei que vocês estão passando por uma transição, né? Saindo do pastoral e vindo para essa igreja apostólica e profética. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não os conheço, eu não sei quantos anos, né, vocês têm de igreja, de cristão, não sei. E às vezes a gente se assusta com essa coisa assim: o que é isso? O que é isso? 5 ministérios? E eu posso falar para vocês com propriedade, porque eu fiz parte de uma igreja pastoral por 43 anos. Por 43 anos eu nasci numa igreja pastoral. Eu cresci, eu fui criada numa igreja pastoral. Então vocês imaginem o nível de religiosidade que eu tinha, o nível de tradicionalismo que eu tinha. E aí eu vim para o sonho. Faz 10 anos que eu estou no sonho. 10 anos, exatamente, desde julho, que eu estou no Ministério Sonho de Deus. E como eu estava conversando com o David lá, um dia a verdade chega. Um dia a verdade chega. Nunca eu imaginei que eu, 43 anos vivendo numa igreja tradicional, que eu um dia eu ia sair daquela igreja, que eu ia para uma igreja apostólica e profética, onde acontecem coisas muito loucas, muito loucas. Mas um dia a verdade chega. Um dia acontece para a gente o efatá. Os ouvidos, os olhos, a boca, tudo abre. Abre. E aí você começa a enxergar as coisas com uma certa clareza. Você começa a questionar e começa assim: não é bem aquilo que eu segui tantos anos, que me ensinaram. E aí você começa a perceber que quanta coisa roubaram de você. Quanta coisa roubaram de você, não deixaram você viver. Colocando em cima, né, dos seus ombros um jugo pesado de dogmas, de doutrinas. Então, eu peguei um tempo que era muito, muito difícil. Eu não usava saia, eu não usava brinco, eu não podia cortar o cabelo, não podia pintar a unha, não podia passar batom. Tanto é que quando a gente passava um batomzinho assim, né? Lógico, a gente é jovem, a gente gosta, né? E passava um batomzinho muito suave. E a gente estava na rodinha ali de amigos, conversando, jovens. E aí o pastor vinha chegando, a gente ia comendo batom. O pastor ia passar ali pela gente. Ele passava e ele sempre parava. Então a gente ia comendo o batom. Se a gente estivesse com alguma base, uma coisinha fraquinha na mão, a gente enfiava a mão no bolso e conversava com ele o tempo todo com a mão no bolso. Porque se a gente gesticulasse, ele ia ver a mão da gente brilhando e ele pegava na mão e falava. E dava aquela catracada que queimava a cara da gente. A gente ficava vermelha de vergonha. Então eu peguei um tempo assim. Foi muito pesado. Na minha casa não tinha televisão. Eu comecei a namorar e eu não podia ir embora junto com o meu namorado. Então ele
E isso sim, eu já tinha 18, 19 anos, eu não era uma menina. E aí ele ia embora por uma rua, eu ia embora por outra, e na minha casa a gente se encontrava. Era nesse nível. Esse era o jugo que colocavam sobre nós. Sobre nós. Mas a verdade um dia chega, certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, vocês fiquem tranquilos, porque vocês estão passando por essa transição, né? Saindo de uma igreja naquela estrutura pastoral e vindo para uma igreja apostólica e profética. E as coisas não são assim, ó. Não são da noite para o dia. Uma construção leva anos. Leva anos, né? Você tem que abrir o alicerce, fazer os baldrames, as sapatas ali, construir uma casa muito bem alicerçada para você levantar as paredes, e depois vem telhado, né? E depois você vai para o acabamento, para o revestimento. Então isso leva anos. Então não tenham pressa. Não tenham pressa em querer transicionar rápido. Façam as coisas devagar, vão digerindo, vão comendo pelo Espírito todas as palavras, todo o ensinamento, todos os fundamentos que vai sendo lançado na vida de vocês. Vai pedindo para o Espírito Santo trazer luz sobre cada palavra, sobre cada ensinamento, e Ele faz isso. E aí as coisas vão se construindo, vão se edificando, e quando você vê, você está numa casa edificada. Então, para falar a verdade, eu estou há 10 anos no sonho. Então eu vim para o sonho, tudo era muito novo para mim. Eu não entendia nada. O que é isso? O que é isso? Profeta? O que é isso? Apóstolo? Eu conhecia aquele profeta na igreja que quando tinha aqueles cultos reteté mesmo, se levantava um lá e falava: eis que te digo. E muitas das vezes era a mesma profeta de sempre. E ela falava sempre dando indiretas para alguns lá que ela conhecia a vida. Então, quer dizer, não era profecia nada, era profetada. Então eu conhecia esse profeta, e de repente vim para o Ministério Sonho de Deus. Existia o ofício de profeta, certo? E aí eu fui, mas o que é isso? E eu fui com essa sede, com essa fome de querer entender. Então não foi da noite para o dia que eu entendi tudo, que eu assimilei tudo e que eu me tornei uma pessoa apostólica e profética. Levaram anos para isso se acomodar aqui dentro de mim e eu entender com clareza que a igreja que tem os 5 ministérios é a igreja sonhada, é a igreja idealizada por Deus. Você vai sentindo isso no seu espírito, o trabalhar de Deus. Então não tenham pressa em fazer a transição. Vão se acomodando, vão recebendo, vão pedindo graça, pedindo luz sobre cada ministração, sobre cada palavra, e as coisas vão se tornando claras, o quebra-cabeça vai se juntando, a cortina vai se abrindo, e de repente você está vivendo os 5 ministérios. Amém? Então vamos lá. E os 5 ministérios, nós vamos ver que ele nada mais existe na igreja para a edificação, o amadurecimento, certo? E para conduzir o povo de Deus, o corpo de Cristo, à estatura de Cristo. Os 5 ministérios é isso.
Então você pode pensar assim, mas isso é uma moda, isso é nova era, isso aí é modismo, é invenção, é inovação, né? Coisa moderna. Não. Vocês vão ver que os 5 ministérios, esse formato, esse sonho de Deus, está lá na Bíblia. Em Efésios, no capítulo 4, pode colocar para mim, por favor, o primeiro slide. Está lá na Bíblia. Efésios, capítulo 4 e 11. E sempre esteve na Bíblia, sempre. E aí quando eu olhei, né, no Ministério Sonho de Deus, que eu vi todo o ensinamento fundamentado nesse versículo, Efésios 4 e 11. O apóstolo Paulo escreve isso. Fala assim: e ele mesmo, tem versões que falam, e ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo. E ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelismo, né? Outros para pastores e outros para mestre. Está lá. Então não é modismo, não é invenção, não saiu da cabeça do apóstolo David, não saiu da cabeça do apóstolo Hélio, do apóstolo Cristiano. Está lá na Bíblia. E eu falava assim: Deus, mas como que eu nunca vi isso escrito? Como? Eu nunca vi isso. Isso aí está no Novo Testamento, não está nem lá no Velho. Você não podia falar, mas isso é lá do Velho Testamento. Não, está no Novo Pacto, depois da morte e ressurreição de Cristo. Paulo, o apóstolo, escreve isso. Então isso aí é novo, do Novo Pacto. Apóstolo Paulo, e ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E se você continuar, o versículo fala assim: para quê? Para que isso daí? Para que os santos, quem são os santos? Nós somos os santos. Efésios, Paulo chama os cristãos de Éfeso de santos. E o que nós temos de diferente dos Efésios? Nada. Eles receberam o Evangelho, eles receberam Cristo como nós. Então, nós somos os santos. Para que os santos cresçam, amadureçam, se edifiquem e cheguem à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então está lá escrito, não é nada novo. Eu, né, que não atentei para esse versículo, estava lá, certo? Bom, aí continuando, pode soltar para mim o segundo slide, por favor. Segundo. Bom, continuando nesse aí, deixa eu só... Volta só um pouquinho para mim, por favor. O primeiro, vocês vejam que tem a figura, né, o desenho de uma mão ali. O primeiro slide tem a figura de uma mão. Isso daí é para nós fazermos uma comparação, né, uma analogia dos 5 ministérios. O dedão aqui, o polegar, é o apóstolo. O apóstolo, ele toca em todos os outros ministérios. Ele toca em todos os outros ministérios. Se você tirar o apóstolo, você fica sem sustentação. Como que você vai pegar um copo sem o dedão, tá? Então o apóstolo, ele toca em todos os ministérios. Toca em todos os ministérios. É ele que vai ativar. É ele que vai detectar na sua vida qual é o seu ministério.
É ele. Não pense que é você não, que vai levantar e falar, eu acho que eu tenho a unção de pastor. Eu acho que eu tenho a unção de mestre. Eu tenho a unção de profeta. É ele. Ele, o Espírito de Deus contacta com o Espírito dele, e ele convivendo com você, conversando com você, fique tranquilo, ele vai detectar que você é um pastor, é uma pastora, que você é um profeta, que você é um mestre. Então é ele que vai detectar, certo? Então o apóstolo, ele toca em todos os ministérios, e sem o apóstolo não há sustentação, tá? O dedo indicador, tá? O dedo indicador é o profeta. Mas o profeta não é para apontar, sabe, para a cara dos outros, o nariz dos outros. Você fez isso, se conserta, como eu disse para vocês, né? Não era profecia, era profetada. Então o profeta aqui é aquele que aponta o caminho. Não aponta te julgando, te condenando, te recriminando. Não, o profeta vai sempre apontar o caminho, o teu destino profético, o destino profético da igreja. Então tem gente que olha para profeta e acha assim que ele é mais ou menos, né? Profeta, é meio místico, né? Mas que até tem medo de sentar perto do profeta, não gosta nem de olhar direito pro profeta. Vai que ele dá uma profecia para mim. E a gente fica meio assim, né? Meio olhando de longe o profeta. Não. O profeta é aquele homem que a gente vai ver mais pra frente, que tem um link, um canal aberto com Deus. Então não é para apontar os seus defeitos, os seus erros, mas é para apontar o teu destino profético, o caminho, a verdade, sabe? Os tempos. Então nós vamos ver isso depois. Aqui o dedo maior aqui é o evangelista. Vocês veem? Vejam que ele é o dedo maior da mão, não é? Ele é o dedo maior da mão. Por quê? Porque o evangelista, ele alcança fora da igreja. Ele é a extensão da igreja. Por isso que ele é o maior, porque ele sempre vai mais além. O evangelista é aquele um que gosta de fazer cruzada, é aquele que gosta de fazer movimentos evangelísticos, que gosta de ir na praça, que gosta de sair falando de Jesus lá para um pessoal lá que sabe que é um pessoal meio assim e tal. Eu vou andar de skate, porque lá no meio da praça, lá na nossa igreja, tem um rapaz que anda de skate, porque ele sabe que lá na praça tem um monte de mocinhos que andam de skate. Então ele usa essa estratégia para alcançar esses meninos. Então o evangelista sempre vai além, ele vai fora da igreja, fora dos limites da igreja, certo? Esse aqui é o anelar. Esse aqui tá fácil. Esse aqui é o dedo que vai a aliança, né? Quando a gente casa, não vai a aliança aqui nesse dedo? Por quê? Porque é o pastor. O pastor é casado, é aliançado com a igreja. O pastor cuida, o pastor olha, o pastor trata, né? Porque ele é casado com a igreja. E assim deve ser, né? Os maridos com as suas esposas, as esposas com seus maridos, não é isso? Você é casada com ele, você cuida dele, você trata dele da mesma forma que ele cuida, ele trata de você. Então, o pastor é casado com Cristo. E o dedinho menor, mindinho, para tirar a cera dos ouvidos, é o mestre. Não gostei disso. Não gostei. É o mestre que vai tirar a cera dos ouvidos para destampar, destravar, para você receber a verdade pura, sem diluição nenhuma, certo? Então, é usado ali as 4. Agora pode ir para mim, por favor, para o segundo. Então agora, o segundo slide.
Deu? Não? O segundo slide vai falar da transição da igreja pastoral para a igreja apostólica. E aquilo que eu falei para vocês, eu posso falar com propriedade porque eu estive por 43 anos numa igreja pastoral e há 10 anos eu estou numa igreja apostólica. Olha lá, a transição. Na igreja pastoral, como eu falei para vocês, é uma igreja que ensina a Bíblia. Claro, ensina a Bíblia. E eu não estou cuspindo no prato que eu comi. 43 anos eu comi nesse prato. Eu aprendi muita coisa. Eu recebi o evangelho da salvação nessa igreja. Tradicional, pastoral, foi nessa igreja. Então não estou cuspindo no prato que eu comi. Só que eu entendi depois que o evangelho não é só evangelho da salvação. O evangelho da salvação é só uma porta de entrada. É só uma porta de entrada. Quando você aceita Cristo, você aceita o sacrifício dele, pronto. Você já é salvo. Você já recebeu a sua chave. Agora, o que você faz com essa chave? Você fica guardando essa chave e continua morando na rua? Não. Você tem que pegar essa chave e entrar, tomar posse da casa, desfrutar de todos os cômodos, de todo o conforto da casa. E é isso que me faltava. É o evangelho do reino. Do reino. Então, eu tinha conhecido somente o evangelho da salvação. Eu aceitei Jesus e aí eu tinha salvação. E aí sempre me colocando aquela coisa de que Jesus ia voltar, de que Jesus ia voltar, de que Jesus ia voltar, e colocando sempre um medo na gente. Você está preparado? E se Jesus volta essa madrugada, você vai? Sempre aquele, sabe? Aquele medo, aquele terror. Essa é a igreja pastoral que eu vivi, certo? Focada nas carências e debilidades. Você é fraco. Você tem fraqueza, você sabe, você tem pecado. E se você não estiver vindo na igreja, se você não estiver compromissado com a igreja, se você não estiver trabalhando na igreja, você cai, você não aguenta. Ou seja, o velho Adão estava lá, só estava domado, deixa o velho Adão aí quietinho. Então domava o velho Adão com ativismo. Então se a pessoa tinha uma debilidade, uma fraqueza, o que acontecia? Vamos colocar um monte de coisa para essa pessoa fazer, porque ela fazendo um monte de coisa, canta, ensaia aqui, vai no culto ali e toca na banda e tudo, essa pessoa vai estar totalmente ocupada, não vai ter tempo de pensar bobeira, não vai ter tempo de pecar, não vai ter tempo de ver pornografia, não vai ter tempo de adulterar, porque está lotada de coisa. Assim era. Então quando a pessoa pecava e era exposto isso para a igreja, era trazido para a igreja, contava o pecado, todo mundo sabia, todo mundo concordava que ele tinha que ser disciplinado, que ele tinha que ser afastado e ficar 6 meses no banco, na geladeira. 6 meses no banco, para pensar na vida, pensar no que você fez. Você adulterou, você cortou o cabelo, você fumou, você foi jogar bola. Teve uns irmãos lá que foram todos disciplinados, que foi jogar bola. Ficaram 6 meses no banco. Porque você, não sei quem, viu você lá, não sei aonde, lá em Campos do Jordão, tomando um copo de vinho. Então você vai ficar 6 meses no banco. No banco. E a pessoa ficava 6 meses no banco, de verdade. Ela não cantava, ela não tocava na banda, ela só ia na igreja e sentava lá no banco.
Depois de 6 meses o pastor chamava e falava assim: olha, os irmãos perdoam ele? Perdoa, amém, então irmão. Aí ele voltava. Só que daí eles puxavam de trabalhos. Bota ele para cantar, bota ele para ensaiar, bota ele na banda, bota ele para fazer culto livre. Por quê? Para não dar tempo dele pecar de novo. Ou seja, trataram, curaram a raiz? Trataram, curaram a ferida? Não. Colocaram um paninho, colocaram um band-aid ali na ferida e bola para frente. Tiraram o fruto podre daquela árvore, né? Aquele fruto bichado, bola para frente. Mas curou, tratou a raiz dessa árvore? Tratou a ferida? Não. Então era assim na igreja, é assim na igreja pastoral. É assim. Ao passo que na igreja apostólica, você é levado a viver o rema da palavra. Você não tem só que saber a Bíblia. A letra mata. A Bíblia está dizendo isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você não tem que saber Bíblia. Você tem que viver a Bíblia. Você tem que viver o Evangelho. Certo? É isso. Viver o Evangelho. É Cristo dentro de vocês. Isso é o rema da palavra. O Evangelho nada mais é do que Cristo não morreu por mim. Cristo não morreu por mim. Eu morri com Cristo. Na igreja pastoral ensinam que Cristo morreu por mim. Ah, Cristo morreu por mim. Na igreja apostólica, Cristo não morreu por mim. Eu morri com Cristo. Eu morri com Cristo. O meu velho eu, o meu velho Adão não existe mais. Não é um Adão mais domado, reformado. Não existe. O que Paulo fala agora é Cristo em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho. Esse é o rema da palavra. É Cristo vivendo dentro de você. Porque não adianta você saber Bíblia e não viver, e não ter Cristo nas suas entranhas, Cristo fundido no seu espírito. Nós somos somente uma carcaça, irmãos. Nós somos só uma carcaça, onde Cristo habita aqui dentro. E é Ele que me conduz. É Ele que pensa por mim, é Ele que age por mim. Então, se você bate no peito e fala: eu tenho Cristo, eu sou de uma igreja evangélica, apostólica, mas, se você pisa no seu carro, opa, não leva desaforo para casa. Não, eu sou bom, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou palhaço. Aí, né? E aí, irmão? Mas você não bate no peito que você é de Cristo, que você é apostólico, que você é profeta, que Cristo vive dentro de você? E aí, o que aconteceu? Rapaz, fechou você lá no trânsito, você já baixa o vidro. Ô, seu... E o trânsito é um lugar, gente. Eu descobri isso. Olha, eu descobri que o trânsito é, eu acho, que o lugar que mais Deus quer trabalhar com a gente. Mais quer trabalhar. Isso que entra na frente, uns lerdos na frente da gente, né? Que não anda. E você com pressa que é ali. E aquela pessoa lerda ali. E aí você tem que respirar e falar: Deus, abençoe esse senhor. O senhor está me atrasando porque de certo alguma coisa lá na frente. O senhor está me poupando, o senhor está me guardando de algum acidente, alguma coisa lá na frente. E aí a gente, né? Então, é aí que tem que ver se Cristo mora dentro de você. De verdade.
que conduz os seus passos, sua mente. É lá no silêncio, é lá no sozinho. É lá no sozinho que você realmente mostra que você tem Cristo dominando todo o seu ser. Não é só um pedacinho, não. Porque tem gente que fala assim: Deus, toma a minha vida, dirige a minha vida. Mas assim, coloca Deus no banco do passageiro, né, ali, do carona ali, e você está dirigindo. Deus, me ajuda aí, eu estou dirigindo, me ajuda, vai conversando comigo, vai me apontando o caminho. Não é assim. É Deus dirigindo e você sentado ali no banco do carona, dormindo, descansando, porque não existe melhor guia, condutor da nossa vida do que Cristo. Então, é em casa, é no trabalho, é no sozinho que você vai mostrar que Cristo vive dentro de você. É no sozinho, entendeu? Pornografia, marido, que aqui é uma beleza, chega em casa, é um cavalo com a esposa, trata a esposa no pé, como uma empregada. O pastor Eli sempre fala assim, vocês, todo casamento quase ele fala, eu acho assim, sensacional. Vocês estão casando, você está casando, não é para você ser feliz não, viu? É para fazer ela feliz. E você está casando, não é para ser feliz não, viu? É para fazer ele feliz. Opa, eu ouvi aí, fala Deus. Entendeu? E hoje em dia a gente olha só para o umbigo da gente e quer que as pessoas, que a esposa, que o marido sirva, mas você não quer servir. Você não quer servir. Então, é isso aí, é amar como Cristo amou a sua igreja a ponto de entregar-se por ela. Você ama a sua esposa a ponto de se entregar por ela? Então, repense nos seus atos, nos seus pensamentos, na sua conduta, na sua fala. Tem gente que adora uma piada, adora estar no meio de amigos para falar só bobagem. Ah, mas peraí, irmão, peraí. Eu sou crente, mas eu sou desse mundo, eu rio, eu sou alegre, eu gosto de conversar com o mundo, eu tenho que ser luz, né? Luz a gente... Peraí. Você tem que ser luz, sim, mas luz em rodinha, o que a Bíblia fala? Para a gente não se assentar. Assentar é sentar, é parar e assentar na roda dos escarnecedores. Então, pode ter amizade? Claro, deve. Você deve ter amigos que não são cristãos. Você deve. Mas você não deve compactuar com o que eles fazem. Você tem sim, você tem que ser luz. Eles têm que olhar em você e falar, nossa, mas você tem algo diferente, você tem uma alegria diferente, um brilho diferente. Onde você vai? O que você faz? Eu quero ser igual. É isso ser luz. Não sentar junto, contar piada junto, rir de sacanagem, de coisas que você sabe que não agrada a Deus. Você sabe, porque o Espírito Santo fica lá, ó. Gente, perto da minha casa tem uma ruinha, mas assim, acho que é 50 metros. É tão pequenininha que ela sempre foi mão. Então eu chegava, entrava nela assim, já estava na minha casa. E um belo dia, essa ruinha se tornou contramão. Falei, opa, mas que isso? Contramão, um pedacinho assim. Vou ter que ir lá em cima, dar a volta lá em cima e descer na minha casa aqui. E um dia, saindo da igreja tarde da noite, era quase meia-noite já. Eu cheguei,
vou virar aqui. Porque assim, quem tá vendo essa hora, quase meia-noite? Porque assim, eu só vi, gente, mas vi nitidamente o Espírito Santo. E aí eu segui reto. E nunca mais eu entrei. Às vezes dá uma vontade. Dá uma vontade. Mas eu não entro. Porque eu vejo sempre o Espírito Santo. O que é certo, é certo. É verdade. O que é certo, é certo. Não existe meio termo. Então, se você é santo, você é santo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Certo? Glória a Deus. Então, o que eu estou falando, né? A gente fala, vai, né? Bom, então, eu estava falando da transição, né? E é viver o rema, é viver o evangelho total, pleno. Cristo dentro de mim. Cristo dentro de mim. Me conduzindo em tudo. Tudo é tudo. Certo? Então, é a igreja apostólica. E leva você a cumprir o seu propósito. Porque todos nós temos um propósito. Existe um propósito coletivo para a igreja, para o corpo de Cristo, que é o propósito de expressar Cristo. Esse é o propósito coletivo. Todos aqui têm que viver expressando Cristo. Em todos os ambientes. Você tem que expressar Cristo. As pessoas têm que olhar para você e falar: nossa, é Cristo? É o David? Não, não é o David. É Cristo. Tem que haver uma fusão, de uma certa forma que ninguém mais consiga ver o David, sim, Cristo na vida dele. Isso é expressar Cristo, certo? E vai ativar você no seu propósito, que todos nós temos, e vai cuidar de você, vai fazer você crescer e amadurecer. Amém? Aí nessa igreja que tem os cinco ministérios, tem lá o primeiro, apóstolo, que vem do grego. A palavra apóstolo vem do grego, que quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer enviado, é uma palavra que vem do grego. Ou então colocar fundamento. Lá em Efésios 2:20, está lá falando que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qual é esse fundamento? Cristo, que é a pedra angular. A pedra angular, para quem entende um pouco de construção, toda construção, quando vai erguer, né, é colocado, é feito primeiro uma paredinha aqui e uma paredinha aqui, né? Faz um ângulo reto. Esse primeiro tijolo, esse primeiro aqui, é a pedra angular. É desse primeiro tijolo forte, reforçado, que vai sair essa parede, e aí faz um cruzamento. E ali vão ser levantadas as paredes dessa casa. Então, Cristo é a pedra angular, a primeira pedra. Então, nós, igreja, nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, onde a pedra angular, a primeira pedra é Cristo, certo? É uma pessoa chamada, separada e formada por Deus com a principal função: formar discípulos e ensiná-los. Os apóstolos são enviados a todas as nações para fazer discípulos, pois possuem uma grande autoridade para formar novas igrejas. Você vê Paulo, ele ia pelas lugares ali, as províncias da Ásia, da Galácia, ali tudo, Roma, Corinto, Éfeso, Filipos, ele só ia fundando igrejas, alicerçando, botando a primeira pedra angular, que é Cristo, cuidava dessa igreja por um tempo e depois ele ia embora. Lançou o fundamento, lançou o evangelho, lançou Cristo e depois ele ia embora. Então esse é o trabalho de um apóstolo, certo?
formar novas igrejas. Eles têm a tarefa de exercer a paternidade espiritual, formar gerações, conduzir para o propósito de Deus, ativar, lançar. Amanhã o apóstolo Cristiano vai falar bastante sobre o apóstolo Cristiano. Amanhã não, quarta-feira que vem. O apóstolo Cristiano vai estar aqui e ele vai falar sobre o ministério de mestre. Mas eu só quero falar para vocês da paternidade. Façam uso da paternidade. Façam uso da paternidade. A paternidade é um privilégio. A paternidade é um presente de Deus para nós. É um presente. Desfrutem disso, da paternidade de vocês. Então, venham, conversem, se aconselhem, se orientem. Foi fácil para mim? Não, não foi. Imagina eu, com 40 e tantos anos, ter que ir, tudo que eu pensava em fazer, eu ia ter que falar com a minha paternidade, o apóstolo Hélio. Não, imagina, eu tenho 40 e tantos anos, não sou criança, né? Pensava assim, não sou criança, tenho juízo, sei o que eu faço, sou independente, como é que eu vou lá? Até o momento que um dia eu me vi numa situação que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Uma situação muito séria, com meu filho, e eu não sabia o que fazer. E a minha filha falou, mãe, vai lá, fala para o apóstolo Hélio. E aí eu fui, falei para ele, chorei, ele orou por mim, resolveu junto comigo, assim, deu até risada. E eu saí de lá leve, porque ele tinha me dado um caminho, apontado um caminho para mim. Isso é paternidade. Então hoje, quando eu vou viajar, eu vou lá falar com o apóstolo Hélio. Apóstolo Hélio, estou pensando em viajar tal, o que o senhor acha? Ele fala, vai, que ótimo, é bom. Vai sim, é bom descansar, é uma cidade bacana. E quando não é, ele fala assim, não vai. Já teve vezes de eu querer viajar na passagem do ano, ele falou, não vai. Eu falei, mas não, nem filho que fica, mas eu quero. Ele falou, não vá. É passagem, é virada de ano. Você é ministra, você tem que estar aqui para nós decretarmos juntos, profetizarmos juntos para um ano que vai entrar. E aí eu não fui. E depois eu fiquei sabendo que tinha acontecido uma série de coisas na viagem. Então, quando eu penso em trocar o carro, eu vou falar com ele. Apóstolo, o que você acha de trocar o carro? Ótimo, perfeito, está na hora mesmo. Mas pega um carro automático. Aí eu vou, eu pego e não peguei automático. Ele fala, mas você não me obedeceu 100%. Sabe? Então, tudo eu vou conversar com ele. Apóstolo, estou querendo sair da minha casa. Meu filho foi morar fora do Brasil, minha filha é casada, eu moro sozinha, minha casa está muito grande. O que o senhor acha de eu alugar um apartamento, sair da minha casa? Perfeito. Já devia ter feito isso. Fui, olhei o apartamento, ele foi ver comigo junto com a profeta Patrícia, foi ver, não, esse apartamento não gostei. Não, o sol não bate aqui, o sol não bate ali. Não gostei. Como se fosse ele, fosse morar lá na casa, né? E aí, comigo, mas assim, pai, entendendo? Eu desfruto disso. Há uns dias atrás eu caí na besteira de falar para ele assim, numa conversa que eu pegava a Dutra todo dia para trabalhar. Eu sou diretora de uma escola, vice-diretora de uma escola, e eu pego a Dutra, assim, gente, é cravado no relógio, 2 minutos, 3 minutos, eu pego a Dutra e já estou chegando na escola. Porque é uma reta só, boto o quinto, ó. E tá. E eu caí na besteira que eu pego a Dutra. E falou assim, o que é? Papai te lembra? Você pega a Dutra todo dia? Eu falei, pego. Está proibida. Por quê? Porque a Dutra é perigoso, porque a Dutra tem muito caminhão. Tá bom. E desde então, eu não pego mais a Dutra. Eu vou pela marginal ali do lado, leva nada, quase 10 minutos para eu chegar na escola, certo? Mas eu não pego mais a Dutra. Por quê? Obediência, a minha paternidade. Meu pai, meu líder me aconselhou. E obedecer
A obediência te poupa, a obediência te protege. Pai e mãe sabem disso. Quando o filho quer mexer lá na tomada, quer pegar a faca, não pega, não faz isso. Se a criança obedece, ou seja, ela está sendo protegida. Então, a obediência te protege. Então, façam uso, gente. Façam uso da paternidade. Façam uso. É lógico que não é para tudo, né? Tudo. Vai comprar uma roupa, apóstolo, eu pensei em comprar uma calça, o que o senhor acha? É azul, vermelho, o que o senhor acha? Não é isso, gente. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas assim, venha conversar, venha se aconselhar. Ele é pai. Ele é pai. Tá? Então, pai puxa a orelha, pai aconselha. É muito bom. É muito bom. Façam uso disso. É um exercício, tá? Não é assim não. Você vem, nossa, que legal, ele me tratou bem, ele foi tão carinhoso, ele... Aí hoje ele puxou a orelha e tal. E você vem de novo, quando vê, é um ato. É um ato corriqueiro. Sabe aquela coisa que você vai na casa da sua mãe? Para conversar com a sua mãe, para perguntar alguma coisa para sua mãe, para o seu pai? É isso. Façam uso da paternidade. É bênção, é presente, é privilégio. Amém? Outro slide. Apóstolo Cristiano vai falar bastante na quarta-feira que vem sobre o apóstolo, tá? Aí, o próximo slide é profeta. Como eu falei para vocês, profeta não é aquele que aponta o dedo para te julgar, para te condenar, para te criminar, tá? E também não é aquela pessoa mística que você precisa ter medo. Nossa, Deus salva. Eu tinha medo do profeta Valdir. O profeta Valdir me louco. Eu fugia dele. Fugia dele, sentava num lugar que nem pudesse me ver. Porque eu tinha medo. Então, profeta não é esse. Profeta, como eu falei para vocês, é um link aberto com Deus. Profeta ouve a voz de Deus num sonho, está orando, tem visão, está tomando banho, Deus fala com ele, dá uma palavra, dá um direcionamento, fala sobre alguma pessoa. O profeta tem esse canal livre assim, ó. Como eram os profetas da Bíblia? Isaías, Jeremias e tantos outros, profetas maiores, profetas menores. O profeta tem esse link aberto. Então, o profeta é muito louco. Às vezes ele vê coisa que... Mas onde? Você está vendo? Olha aquele passarinho. É um sinal de Deus. Então, é assim. Profeta, Deus fala com ele em detalhes. E profeta não é aquele que chega, entrega uma palavra para você e sai. Eu já fiz a minha parte, já falei, já avisei. Não é isso. O profeta chega, fala, orienta, te dá um direcionamento, certo? Te dá um direcionamento. Então, o profeta é o ministério da comunicação de Deus com o seu povo. Fala sobre a inspiração divina, não é dele. Como eu falei para você, se for dele, é profetada. Se ele sabe alguma coisa da sua vida, e aí ele lá vem falar coisas da sua vida, não é profecia, isso aí é profetada. Ele aponta a direção para a igreja, né? Os tempos. O profeta sabe, Deus fala com ele para onde a igreja tem que caminhar, sabe? Então, o profeta tem esse ouvido muito aguçado para ouvir Deus. Sua palavra pode ser de sabedoria, como é o caso de Ágabo. Em Atos 11, 27, Ágabo, ele previu uma fome sobre todo mundo. Isso é uma palavra de sabedoria, que Ágabo, que era um profeta, ele previu essa fome. O profeta também pode ter palavra de edificação, palavra de consolação ou palavra de exortação, como é o caso lá, Atos 15, 32, que a gente vai ver Silas e Barnabé na igreja lá de Antioquia, que vem e exorta os irmãos
fala, conforta os irmãos. Por quê? Porque eles aceitaram Jesus e tinha lá uns falsos mestres que achavam que eles aceitaram Jesus, mas agora eles tinham que se circuncidar. E aí vem Barnabé e Silas e não. Vocês só se abstenham de carne sufocada, de carne, de comida sacrificada aos ídolos. Vocês não comam. Mas essa coisa de circuncisão está fora. Então, é uma palavra de exortação, certo? O profeta tem revelação dos planos de Deus e autoridade para cumprir a sua tarefa. Em Amós 3:7 fala assim, que Deus nunca fará alguma coisa sem antes revelar aos seus profetas. Deus nunca vai fazer alguma coisa para a igreja, dar algum direcionamento para a igreja, dar um direcionamento para alguma pessoa, sem antes falar com o seu profeta, certo? Então, ele transmite dons e graça do Espírito Santo. Timóteo recebeu o dom por profecia. O profeta tem esse poder de tocar na cabeça de alguém e transmitir um dom de sabedoria, de visão, de sonho, de profecia, certo? Então o profeta tem esse dom de transmitir dons. Profeta por ofício fala com a vida. É diferente do profeta, o dom de profecia, que fala com a boca. Vocês sabem que debaixo de uma atmosfera profética, de um ambiente profético, qualquer um pode profetizar. Qualquer um. Você vai ver Saul, os mensageiros, os soldados, o próprio Saul profetizou. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma unção, de um ambiente profético. Então, debaixo de uma unção, num culto onde o mover profético é muito grande, você pode falar em profecia. Você pode. Mas isso não significa que você é um profeta por ofício. Tá? Então existe uma diferença entre profeta por ofício, que é aquele que tem um canal, um link aberto, que fala com Deus o tempo todo. Deus fala com ele no banho, comendo, viajando, no sonho, na visão. E é diferente daquele um que fala debaixo de uma unção profética. Daí isso é um dom, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Pastor. Pastor, como eu falei para vocês, é aquele casado com a igreja. Ele vai cuidar da igreja. Vai cuidar. O ministério do cuidado divino é por meio desse ministério que Deus cuida da sua igreja. Possui um coração amoroso e complementa a tarefa do apóstolo. Então o apóstolo traz a palavra, traz a revelação. O pastor é que vai cuidar dessa pessoa, certo? Para que ela ande no caminho, que ela ajude ela em alguma coisa que ela não entendeu, vai estar sempre ouvindo, sempre aconselhando. E pastor, ele ama, tem um amor muito grande pelo rebanho, pelas pessoas, pelos filhos de Deus. Não gosto muito dessa palavra rebanho, porque rebanho é ovelha. Ovelha não sabe o que faz. Ovelha não sabe o que faz. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. Nosso culto é um culto racional, certo? E o pastor, ele ama a igreja. Então, quando aquela pessoa, aquele filho está com um problema e liga para o pastor 2, 3 horas da madrugada, o pastor ouve. Se precisar, o pastor sai da casa dele e vai lá na casa ajudar, orar. O pastor está passando necessidade, o pastor leva coisas para essa pessoa que está necessitada. Então o pastor ama a igreja, cuida da igreja, certo? Então possui um coração amoroso e complementa a tarefa do apóstolo na edificação da igreja e no ensino das primeiras doutrinas da palavra de Deus concernentes à salvação. Tem aliança com o povo de Deus, não é um cargo.
Pastor não é um cargo. Sabe aquele cargo que o pastor bota um terno de gravata, né? De gravata, e ele bota a Bíblia maior ainda. Não é uma Bíblia pequena, uma Bíblia grande. Grande, aquelas que tem estudos, né? Tudo. E bota a Bíblia debaixo do braço. E ele é o tal. Ele entra na igreja, com passadas assim, né? Pastor, chegou, pastor. Isso é título. Pastor é serviço. Pastor é ministério. É cuidar. É cuidar. É esquecer até de si para cuidar do outro. Para cuidar do corpo de Cristo. Certo? Então, pastor, no grego, episcopou, que quer dizer o quê? Que significa o quê? Essa palavra episcopou, que traduzido é pastor, aquele que está de olho. Então o pastor está de olho. Quando o filho lá, o seu discípulo lá não vem na igreja 2 domingos, o pastor, o que aconteceu que eu não vi você na igreja? O que aconteceu? Eu senti a sua falta. O pastor vai atrás, conversa, aconselha, anima. Se a pessoa estiver meio desanimada, não, vamos lá, eu te ajudo, papapá. Então o pastor está sempre de olho. O próximo, evangelista, certo? Evangelista. Os evangelistas são mensageiros com facilidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Sabe aquela pessoa que tem uma facilidade de falar de Jesus? Ela cava oportunidades. Ela senta do lado da pessoa do ônibus e começa a falar de Jesus. Puxa uma conversa ali meio fiada, quando vê, está falando de Jesus. Aleluia. Certo? Esse é o evangelista. Então, cava oportunidades para falar de Jesus. Veja bem, o evangelista não é aquele falante, não. Todo mundo acha que, nossa, aquele lá tem dom de evangelista. Ele fala pelos cotovelos. Não. Certo? É aquela pessoa que tem amor, tem paixão pelo evangelho. Tem amor, tem paixão pelas vidas. Então, ela tem que falar de Jesus para as pessoas. Então, marcou bobeira perto dela, ela está falando de Jesus. Esse é o evangelista. Então, o evangelista anunciar as boas novas do evangelho, são ganhadores de alma. Sua tarefa é trazer pessoas a Cristo, criar trabalhos que atraiam pessoas à igreja. Então é o que eu falei para vocês, o evangelista vai estar sempre envolvido com cruzadas, com entregar folheto aqui, sabe, colocar lá na nossa igreja. O evangelista lá, Gleison, ele pega lá um grupo de jovens e ele sai com um colete escrito: posso orar por você? E sai na rua, sai na praça, sai no desfile de 7 de setembro, sai no carnaval. Carnaval ele estava lá. E aí as pessoas passam e vê aquilo: posso orar por você? E às vezes tem pessoa necessitada, triste, que não sabe o que faz da vida, e vai até ele, vai até o grupo ali, e aí eles oram e aproveitam e falam de Jesus. Então o evangelista é esse, ele vai criar estratégias fora da igreja para atrair essas pessoas. O evangelista é o cartão de visita. É aquela pessoa alegre, sorridente, carismática, que ama Cristo, que ama as vidas. Então ela vai atrair as pessoas. Então ela vai estar sempre envolvida em alguma coisa para atrair essa pessoa para Cristo. E os evangelistas, os sinais e maravilhas acompanham o evangelista, tá? Sinais e maravilhas. Pregou o evangelho, aceitou Cristo, sinais e maravilhas estão sempre acompanhando o evangelista. O próximo, que daí acho que é o mestre.
vamos falar de mestre, que é o meu ministério, né? Beleza. É o meu ministério. Então, olha só, o mestre dos 5 ministérios é um ministério que requer dedicação. Você vai ver lá, ó, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É o único ministério que requer dedicação. Dedicação. Então você tem que gostar de ler, você tem que gostar de pesquisar, você tem que gostar de ensinar, você tem que gostar de transformar aquilo que às vezes não está claro em coisa simples, coisa objetiva, coisa fácil de entender. Esse é o mestre. Mas existe um perigo muito grande, porque o mestre, se ele não tomar cuidado, eu acho que dos 5 ministérios, talvez é o mais perigoso. Nenhum apóstolo é perigoso assim. Se ele não tomar cuidado, ele se torna um mestre muito orgulhoso, soberbo. Sabe aquela coisa assim? Eu sei muito, eu conheço a Bíblia de trás para frente, eu conheço a raiz das palavras, eu conheço o hebraico, eu conheço o grego, a origem, eu sei muito. E aí fica aquele mestre soberbo que senta, e quando alguém vai pregar, vai ministrar, ele só fica com um caderninho, só olhando para ver o que você vai falar, se está alguma coisa fora. E aí ele anota. Não é bem assim não. Aqui não está escrito bem assim não, como você falou. Nossa, falou um negócio lá, não tem nada a ver com o que ele falou. Sabe? Então fica apontando erros, falhas, coisas bobas, aquilo que eu falei para vocês. A letra mata. Então o mestre precisa tomar muito cuidado para a soberba, para o orgulho não subir ao seu coração, achando que ele é o sabichão, que ele sabe tudo, certo? O próximo, olha, por meio desse ministério, né, do mestre, Deus instrui o seu povo, como eu falei para vocês, não é diluir, porque senão torna o evangelho, torna a palavra mais fraca, é dosificar em doses para o povo crescendo, amadurecendo, se edificando. Eis alguns requisitos para o mestre. Tem de ser vocacionado, ele tem de ser chamado. Não adianta falar assim, acho que eu sou mestre, adoro ler, como os livros, adoro pesquisar, amo. Isso não quer dizer que você é um mestre. O mestre tem que ser chamado, tem que ser vocacionado. Como eu falei para vocês, o apóstolo tem que detectar esse ministério na sua vida. O apóstolo é ele que detectou isso na minha vida. Quando eu fui para o sonho de Deus, quando eu já estava há alguns anos lá, ele chamou e falou. Eu falei, eu? Será? Não. O senhor tem certeza? Então, ele ungiu, certo? Eu sempre fui professora. E aí eu pude entender que desde a fundação do mundo, eu já tinha sido escolhida para ser mestre. E eu daí entendi que eu não era mestre porque eu era professora. Eu era professora porque eu era mestre. Desde a fundação do mundo eu pude entender isso. Então isso é detectado pelo Espírito do apóstolo que você é um mestre. Então, chamado, né, vocacionado, é alguém que ama a prática de leitura da palavra, de bons livros. 1 e 2 Timóteo 4:13, você vai ver Paulo falando para trazer a capa e os livros dele. Por quê? Porque Paulo era um mestre. Paulo era um apóstolo e mestre. Então ele preso na cadeira, ele falou, olha, traz para mim a capa que está em Troade
e os meus livros, os meus pergaminhos, porque ele era um mestre. Ele discorre sobre verdades profundas, mas com uma linguagem simples. Uma linguagem simples. Não é nada rebuscado, uma palavrada que você não entende o que é aquilo que está falando. Entra na igreja e sai mais confuso ainda com a ministração do mestre, porque usa palavras tão... certo? Não, vai trazer as verdades profundas, mas com a linguagem simples, acessível, fácil de entender. Deve ensinar na unção do poder do Espírito. Se não for o Espírito Santo na minha vida, tudo que eu falar vai ser que nem sino que bate, blém, blém, blém. Não tem vida. Não tem vida. Eu primeiro tenho que pregar com a minha vida, certo? O próximo, já deve estar acabando, não se gloria nos seus conhecimentos, como eu falei para você, não se ensoberbece. Eu sou bom, eu sou tal, eu sei tudo, tá? Mas nós temos lá 1 Coríntios 10, 31, que quer comamos, quer façamos, Paulo falou, tudo que nós fizermos, nos gloriemos na cruz de Cristo. O mestre questiona e suscita reflexões doutrinárias, produzindo conhecimento. Então o mestre vai sempre pegar doutrinas, reflexões, vai esmiuçar, vai detalhar e vai produzir conhecimento. Dessa forma ele cumpre o seu ministério enquanto ele ensina por meio da fala e da escrita. Por isso que tem muitos mestres que têm livros publicados, que gosta muito de ler, gosta muito de escrever. Tem Jesus como seu grande referencial, modelo, exemplo. Esse eu acho que é o maior requisito. O maior, acho não, tenho certeza, é o maior requisito. Você pode gostar de ler, você pode gostar de tudo, certo? De ler, de pesquisar, mas se você não tiver o seu referencial, Cristo, humildade, Cristo que lavou os pés dos discípulos, Cristo que não se esvaziou de si, da sua glória, e não usurpou, ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, que é maior humildade que essa. Ele não julgou, eu não sou Deus, não sou como Deus. E aí ele veio, tomou a forma de homem e foi até a cruz, certo? Então esse é o maior referencial da minha vida, é Cristo. Cristo tem de ser o meu maior exemplo, tá bom? O próximo, já estou acabando, viu, irmãos? O próximo, acho que esse é o último. A importância do ministério do mestre na igreja. A fé vem pelo ouvir a Cristo através da pregação da palavra. Então, você recebe fé através de você ouvir a pregação da palavra. Mas o conhecimento vem pelo ensino da palavra. Então, você adquire fé ouvindo a palavra. Mas quando você é ensinado na palavra, você adquire conhecimento. E o conhecimento, ele vem para ficar. O conhecimento é sólido. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Por que Oséias falou isso? O povo foi levado cativo porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quem era Deus. Por isso o povo foi levado cativo, o povo de Israel. Porque eles não sabiam quem era o Deus a quem eles serviam. Porque se eles soubessem quem era o Deus, eles não teriam. Então, quando nos falta o conhecimento, a gente se torna cativo, a gente se torna escravo. Como eu falei para vocês, por 43 anos eu fui refém, eu fui escravo de uma igreja religiosa tradicional que me colocava vários julgos. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, certo? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Paulo escreveu aos Colossenses, por meio de filosofias. Então, se você tem o conhecimento, pode chegar quem quiser,
com palavrinha, com conversinha, com filosofias, com doutrinas, mas você tem o conhecimento sólido da verdade, você não vai. Você não é levado, certo? Você não se torna uma presa, um refém disso. Paulo está dizendo isso aos Colossenses, tá? E acabou? Acho que acabou. Os requisitos necessários para o mestre: demonstra interesse em aprender, é dedicado ao ensino da palavra, sabe o que ensina e como ensinar. Então, tem que ter domínio. O professor, numa sala de aula, se ele não tiver domínio do conteúdo, ele se enrola todo. O aluno percebe que o professor não sabe nada. O professor está enrolando, está enchendo linguiça, não é verdade? O professor não sabe nada, ele está enrolando, está enchendo linguiça. Então, o mestre, ele ensina, ele sabe ensinar e como ensinar. Ele conhece bem a Bíblia e tem preparo intelectual. Não é só conhecer a Bíblia, não. Eu entrei em curso teológico, eu leio a Bíblia. Você tem que estar ligado com tudo que acontece com o mundo, tudo. Porque senão, você precisa entender as profecias que estão se cumprindo. Você precisa entender as verdades, confrontando com o que está acontecendo no mundo atual. Então você precisa ter o conhecimento também intelectual. Demonstra humildade, que eu já falei, e é exemplo para os que ouvem. Você tem que primeiro pregar com a sua vida, né? Pregue. Se preciso, use palavras. Glória a Deus. Pregue. Testemunhe. Se preciso, use palavras. Então você tem que pregar com a sua vida. Nós somos cartas vivas, o apóstolo Paulo fala. Nós somos cartas vivas. As pessoas do mundo leem a Bíblia em nós, através da nossa vida. Nós somos cartas vivas. Amém? Então nós temos que ser exemplo, né? Não é aquela coisa assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não. Você tem que pregar com a sua vida, que você faz aquilo que você fala, certo? Acabou agora, né? Acabou? Tá. E quando você tem o conhecimento de quem é Cristo, de quem você é em Cristo, a sua identidade, o Cristo que vive dentro de você, como eu falei, você não é levado daqui para lá, porque tem crente, gente, que pula de galho em galho, parece macaco. Parece macaco. Passa um ano aqui, passa 2 anos lá, passa 3, e nunca acha. Vive pulando de galho em galho. Sabe por quê? Porque falta conhecimento de quem é Deus. Aleluia. E quem Ele é em Deus. Então daí ele fica buscando. Se torna presa fácil de filosofias, de doutrinas falsas, de falsos mestres. E quando você conhece bem a palavra, conhece bem o Deus a quem você serve, você não dá trabalho na igreja. Você não dá trabalho na igreja. Eu vejo o apóstolo L lá, ele entra de manhã na igreja, tipo 7 horas da manhã, ele chega na igreja e ele vai embora, ele é o último a ir embora. Sempre 9, 10 horas ele está indo embora. E é o dia inteirinho aconselhando, orientando, falando, ouvindo. Sabe por quê? Porque são pessoas, muitas das vezes, tem pessoas, como eu falei para vocês, vão lá para se aconselhar, como eu estou sempre indo, certo? Como um pai. Mas tem pessoas que vão levar problemas para o apóstolo Hélio, problemas que não deveriam mais existir. Mas é filho, é conhecedor de quem é Cristo. Como que você está fazendo isso ainda? Como que você está adulterando? Como que você está enrolado na pornografia? Não é conhecedor. Então, se nós conhecermos a Cristo, a gente vai dar menos trabalho na igreja. Menos trabalho para o seu apóstolo. Seu apóstolo não vai estar precisando toda hora puxar a tua orelha, trazer você, ensinar, falar. Por quê? Porque você conhece a Cristo. Você sabe como se comportar.
Cristo vive dentro de você. Então, Cristo se move através de você. Então, você não vai dar problema. Você não vai dar problema. Então, nós temos que conhecer. O que Oséias fala? Acho que 3:6 ou 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Então, o conhecimento ele não tem fim. Vamos conhecer a Cristo e prosseguir um processo contínuo de conhecer a Cristo. Nos alimentarmos de Cristo, nos edificarmos, amadurecermos em Cristo. E os 5 ministérios ajudam isso. É aquela coisa de cada macaco no seu galho? Sabe? Cada macaco no seu galho, cada um tem a sua função. O apóstolo tem a sua função de lançar fundamentos, abrir, ativar, ser plataforma, paternidade. O profeta aponta o caminho, aponta destino profético. O evangelista traz pessoas, o pastor cuida, o mestre vai dosificar a palavra, vai trazer a palavra de um jeito mais fácil de entender. É cada macaco no seu lugar. E todos trabalhando pelo corpo de Cristo, para que todos cresçam. Todos cresçam e cheguem à estatura do varão perfeito. E a Bíblia fala assim, até que. Então, até que todos cheguem, tem que haver os 5 ministérios. A partir do momento que todos nós chegarmos à estatura de varão perfeito, daí não vai precisar mais de 5 ministérios. Daí não vai precisar mais de apóstolo, de evangelista, não vai precisar de mais nada. Mas lá fala assim, até que todos já chegaram à estatura? Se não chegaram, é necessário os 5 ministérios na igreja. Cada um cumprindo a sua missão ali, a sua obra no corpo de Cristo. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido os 5 ministérios, a função de cada um. Como eu falei para vocês, é uma transição. Não acontece da noite para o dia. É um processo, tá? É um processo que vai desconstruindo tudo. Como eu falei para vocês, eu tive que desconstruir aquele ensino que eu recebi durante 43 anos para construir um novo alicerce, um novo ensinamento, uma nova edificação nos 5 ministérios. Amém? Que Deus abençoe vocês. Paz com Deus.